expulsão. Só, gente, ele teve todas as câmeras, todo o tempo necessário, porque ficou parado um tempão o jogo. O Michel ficou no chão um tempão. Eu vi no momento, mas eu dou o direito do árbitro de não ver. Mas você tem o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira? Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Rogério Ceni aí soltou os cachorros, o homem pegou ar, ficou estressado aí por conta da arbitragem, a arbitragem muito polêmica. Ele lembrou até um lance aí que eu esqueci de comentar no meu vídeo passado. Mas vamos analisar aí como foi essa coletiva de Rogério Ceni, o que o Rogério Ceni falou sobre a arbitragem, e depois eu vou trazer a minha humilde opinião aí no final. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu estava acompanhando também a repercussão online do jogo enquanto o jogo acontecia, e tiveram duas reclamações muito assintosas. Primeiro, o lance do Alonso no início do jogo, e depois a expulsão. A arbitragem ela tem sido um assunto constante no Brasileirão, né? Você, primeiro, entende que o Bahia foi prejudicado e como que você lida com isso no trabalho com os jogadores? Boa noite. Bom, eu poderia fazer uma análise técnica do jogo, claro, principalmente enquanto tivemos em 11 contra 11, né? Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo e tal. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr, ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo pro cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Então, o VAR no Brasil, não é que o árbitro é ruim, esqueçam isso, tem bons árbitros, tem boas arbitragens sendo feitas, mas o senhor Rafael Trace no VAR, o que acontece com ele? Como é que ele vai explicar que ele não chamou o árbitro sequer para o vídeo, para ver o lance que acho que é o Alonso, pisa, não digo que foi por maldade, ele lança de expulsão clara. Então o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando, esse é o futebol brasileiro. Então a análise do jogo, lógico que tem a parte tática, tem a parte técnica que a gente pode até fazer em outras perguntas, mas a realidade, a verdade do futebol é isso. Você me disse que o lance do Michel Araújo é mais propício para vermelho ou o do Canu é mais propício para vermelho? Mas o do Canu, que o árbitro, vou te fazer o que o árbitro fez assim, ó. Amarelo, deu cartão amarelo. O Bandeira está à frente dele, amarelo. Todo mundo amarelo. Mas o senhor Rafael Trace teve a coragem, porque ele é muito corajoso aqui, no campo do Atlético, de chamar para o pênalti do Canu. E nisso se resume a arbitragem no futebol brasileiro. Repito, tem bons árbitros, tem ótimas arbitragens, nem acho que a arbitragem seja equivocada hoje. Um jogo que deixou correr. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Voltando no assunto arbitragem,
especificamente, em um momento você disse que existem bons árbitros no futebol brasileiro. Sim. Mas eu queria saber de você o que falta para a arbitragem brasileira ter uma melhora, porque é fato que esse ano a arbitragem tem sido muito Eu criticada. dei uma entrevista, foi o último jogo que eu falei? Eu dei uma entrevista e expliquei que o VAR chama, a minha entrevista passada, você pode replicar ela para hoje, que você vai ver exatamente o que é o futebol. Em sã consciência, você é do Atlético aqui, trabalha aqui? Trabalha aqui, não sei se você é atleticano, não. Eu só peço a sinceridade de vocês. Olhem o lance do Michel Araújo, tá? Isso não tem nada a ver com o Atlético. O Atlético está na dele, está jogando na dele. Mas eu peço por gentileza, se o futebol brasileiro quer melhorar alguma coisa, olhem para o lance do Michel Araújo e me digam se isso não é para cartão vermelho, mas por quê? 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro, estou te falando a verdade, o que vem aqui no árbitro já entra aqui. 30 segundos de jogo, Atlético Mineiro prejudicado com menos de 20 minutos contra o Internacional por uma expulsão injusta do Vitor Hugo. O que o árbitro faz? O que o VAR faz? O árbitro, ele pode até não ter visto, tá? Eu estou vendo porque está muito, muito perto de mim o lance. O árbitro pode estar de costas, pode não ver, e eu acredito e entendo perfeitamente. Mineiro prejudicado com menos de 20 minutos contra o Internacional por uma expulsão injusta do Vitor Hugo. O que o árbitro faz? O que o VAR faz? O árbitro, ele pode até não ter visto, tá? Eu estou vendo porque está muito, muito perto de mim o lance. O árbitro pode estar de costas, pode não ver, e eu acredito e entendo perfeitamente. O cara do VAR não chamar, se isso não for, se isso tem que ser caso de você julgar o cara, não pode trabalhar. O cara que não chama, ele tem todas as câmeras. Olhem em sã consciência, peço a todos que olhem o lance. Se isso não foi para cartão vermelho, isso influenciou diretamente. Você acha que 11 contra 10, com 30 segundos de jogo, você acha que nós teríamos mais probabilidade de vencer ou não? Então, por isso eu te digo que não temos maus hábitos. Gostei da maneira como o Davi deixou correr o jogo, tá? Mas o cara do VAR teve todas as possibilidades. Não tem como você dizer para mim que não. Mas amanhã esse senhor vai estar em outro jogo. E hoje em dia no Brasil, o VAR, ele dá o direcionamento que ele quer para a partida. Essa é a verdade. Ele chama quando quer, não dá quando não é conveniente, quando é interessante. Não era interessante expulsar o jogador do Atlético Mineiro com 30 segundos, mesmo sendo extremamente merecedor do cartão vermelho. Não por maldade, até acho que ele foi na bola realmente. Mas ele pisa na altura. Olhem bem para isso, gente. Esse é o reflexo do futebol brasileiro. Não é mau árbitro, não é árbitro ruim, não. É um cara lá em cima que não tem a coragem de tomar a decisão que tem que ser tomada, porque não é conveniente naquele momento chamar o árbitro para dar o cartão vermelho. E depois vira conveniente quando o árbitro dá o amarelo, todo mundo do Atlético reclamar do cartão vermelho, o Bandeira, estava tudo normal. Mas aí o mesmo senhor que não chamou, chama para uma coisa, tá bom? Agradeço vocês, mas o jogo se resume, se vocês pegarem, põe a imagem, o rosto do árbitro tem que ser colocado do quarto lá, do VAR. É bom ser apresentado para todos verem, porque senão só a gente que sofre as consequências e pressões, só a gente. Ele teve todas as câmeras, todo o tempo necessário, porque ficou parado um tempão o jogo. O Michel ficou no chão um tempão. Eu vi no momento, mas eu dou o direito do árbitro de não ver. Mas você tem o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira? Galera, isso aí foi o que o Rogério falou. O Rogério ficou bastante indignado aí, né? Abandonou a coletiva aí, né? E é de ficar indignado, sabe? Eu falando aqui um pouco sobre os lances, cara, na minha live lá, pode pegar lá pra ver. Na hora da falta em cima do Michel Araújo, eu falei, o VAR tem que chamar. É pra expulsão, pô. O cara vem solando por cima, né? Ele vem solando a bola ali por cima, ele vem na canela. De fato, ele vai na canela do jogador Michel Araújo, né? E aí, mesmo assim, o VAR não chamou. O juiz disse que foi por cima. O próprio juiz fez um lance por cima da bola, mas o VAR não chamou e o jogo continuou. E no lance da expulsão de Canu, na minha opinião, também o VAR não tinha que chamar, cara. O juiz estava em campo, o juiz estava próximo, o juiz viu que ele não ia ele não estava tão próximo do gol, ele estava ali próximo a o meio de campo, cara. Tinha muito tempo ainda para ele correr, né? E aí o Canu puxou ali para fazer uma falta técnica. Eu acho que o Canu também não precisava puxar, porque eu costumo dizer, é melhor tomar um gol do que ter um cartão vermelho, mas eu acho que não foi para cartão vermelho. E esse safado, esse trace aí,
ele não chamou. E por incrível que pareça, eu acho que ele não estava em Minas, acho que ele estava no Rio de Janeiro e na cabine lá e falando do jogo de Minas. Então a CBF é uma merda mesmo, cara. O Rogério Ceni tem toda a razão em ficar indignado. Acho que a gente tem que bater parabéns por que o Rogério falou, mas a gente também entra em outro porém aqui. Tudo que o Rogério falou foi verdade. Tudo que todo mundo tá falando foi verdade, que o Bahia foi assaltado. Mas a gente não pode esquecer, esse roubo aí não pode fazer com que a gente esqueça que o nosso lateral direito, todo jogo fora de casa, entrega o jogo. O Arias, desde quando descobriu que não vai renovar o contrato, o Arias não joga bem, principalmente fora de casa. E o Arias entregou o jogo hoje de novo, sabe? A gente não pode esquecer que a gente, no 11 contra 11, ainda não tinha conseguido fazer o gol. A gente estava jogando bem, eu tenho que concordar, a gente jogou o primeiro tempo bem. Mas a gente ainda não tinha conseguido fazer um gol. A gente também não pode esquecer que já tem quase 6 jogos, 5 jogos que a gente não consegue jogar, vencer fora de casa. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente venceu fora de casa. Então a gente também não pode apagar isso. A gente não pode se omitir ao erro do juiz, a gente não pode se omitir ao erro do VAR, né? A gente não pode esquecer disso. Porém, o Rogério também não pode esquecer, na minha opinião, o fiasco que está sendo a equipe dele fora de casa. Hoje o Bahia até jogou bem, o Cauli jogou muita bola, mas o Bahia fora de casa é um fiasco, cara. É um fiasco dos fiascos. Se você pegar a pior campanha ali do G5 é a do Bahia fora de casa. O Bahia pode pegar o melhor time fora de casa e o pior que vai dar o mesmo resultado, né? A gente pode ter um relampejo aí de dar um resultado diferente. E assim, hoje foi o juiz, na semana passada foi a viagem, né? Foi os jogos um atrás do outro. No último jogo, que foi contra acho que foi o Botafogo, ou foi o Vasco, foi um dos dois. Foi por conta dos desfalques, contra o outro carioca, que eu não lembro qual foi a ordem, mas eu sei que foi Botafogo e Vasco. Que a gente perdeu também com o Arias se metendo na mão dentro da área. Foi porque a gente teve um jogador expulso, né, contra o Botafogo. Então sempre tem uma desculpa, mas o resultado costuma ser o mesmo e a apresentação dentro de campo da equipe costuma ser a mesma. Hoje, por incrível que pareça, hoje teve uma coisa diferente. Porém, depois de uma expulsão, né, e aí na coletiva você pode acompanhar, porque eu costumo dizer que eu não assisto a coletiva toda do Rogério. Eu não assisto a coletiva do Rogério, mas hoje eu assisti para ver o que ele vai falar da arbitragem. Ele vai falar aí que você vai ver que ele foi perguntado o porquê do tão baixo rendimento depois de perder um jogador. E essa resposta aí até que ele não falou, ele não respondeu. Ele falou que ele ia falar do o baixo rendimento antes de perder, porque poderia ter feito um gol. E ele não comentou sobre a perca, porque o Bahia perde um jogador e aparentemente parecia que o Bahia estava com 3 a menos em campo. O Atlético Mineiro sobrou em campo depois da expulsão. E a gente vê expulsões todo jogo. Inclusive está tendo uma expulsão nesse momento do Flamengo em cima do São Paulo. O Flamengo está com um jogador a menos dentro da casa do São Paulo. E o Flamengo está sabendo lidar, irmão. O Flamengo não parece que tá com um jogador a menos, não. Tá sabendo lidar dentro de campo, sabe? Então, assim, quando o Bahia teve um a menos, eu na minha live, eu falei que ia dar zebra. Então é isso, né, galera? Essa aí foi a revolta do Rogério Ceni. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou um cara assim, eu tô revoltado, né? Eu tô chateado com o roubo, né? Mas assim, pelo que a gente acompanhou no Campeonato Brasileiro todo, irmão, toda hora o juiz rouba um time, sabe? Eu tô mais decepcionado com o Bahia não conseguindo jogar bem fora de casa e com o Arias entregando mais um jogo fora de casa e nada foi dito sobre o Arias na coletiva. Nada foi dito sobre o Arias. E aí complica, né? Que provavelmente vai ser ele de novo contra o Internacional. Mas vamos ver aí contra o Internacional. A gente vai entrar 11 contra 11. Vamos ver se a gente consegue tirar essa zica aí e conseguir pelo menos pontuar fora de casa. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando um like, se inscreva no canal para dar aquela força. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre a expulsão. Você acha que isso aí prejudicou totalmente o Bahia? Você acha que o Bahia tá devendo muito fora de casa? Eu acho que o Bahia tá devendo muito fora de casa. Ó. Acho que tá devendo muito mesmo. O Bahia teve chance hoje de fazer 1 ou 2 gols e não fez. Talvez se o jogador do Atlético Mineiro fosse expulso, seria mais fácil. Mas a gente não pode estar o tempo todo atrás de facilidade. Eu acho que tá na hora do Bahia demonstrar um bom futebol fora de casa. Valeu? Essa é a minha opinião. Quero que você deixe a sua, cada um com sua opinião. Vou respeitar a sua, você respeita a minha, mas eu quero ouvir a sua também. Então, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!